No dia 29 de dezembro de 2022, uma quinta-feira, Pelé, o rei do futebol, morreu aos 82 anos de idade, após mais de um mês internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ele participou de várias Copas do Mundo, com diversos feitos incríveis e memoráveis realizados nelas, tanto que é considerado o maior jogador de futebol de todos os tempos, e também é o maior goleador da seleção brasileira. Então, em homenagem a este grande atleta, vamos fazer esse vídeo contando a sua história. Então, assista até o final para ficar sabendo de tudo. Edson Arantes do Nascimento nasceu no dia 23 de outubro de 1940, na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, e era filho de um jogador de futebol chamado João Ramos do Nascimento, também conhecido como Dondinho, e de uma mulher chamada Celeste Arantes do Nascimento, que, caso você não saiba, ainda está viva nos dias de hoje com seus 100 anos de idade. E foi ela que deu grande apoio para a carreira profissional de seu filho. Porém, no ano de 1944, toda a família saiu de Minas e se mudou para a cidade de Bauru, no estado de São Paulo. Quando ele tinha 10 anos, em 1950, começou a sua carreira no time infanto-juvenil do Bauru Atlético Clube. Mas, em 1956, com apenas 16 anos, ele foi chamado para treinar no Santos Futebol Clube, onde fez 4 gols no treino e passou a fazer parte da equipe. E o seu primeiro jogo oficial foi naquele mesmo ano, contra o Corinthians, que terminou com 7-1 para o time de Pelé, sendo 2 gols marcados por ele. E ao longo de sua extensa carreira no Santos, muitos títulos foram conquistados, incluindo bicampeão da Taça Libertadores da América, bicampeão da Taça Mundial de Interclubes, campeão da Taça de Prata, 5 vezes campeão da Taça Brasil, 4 vezes campeão do torneio Roberto Gomes Pedrosa, e mais 25 outros títulos do exterior. Já na seleção brasileira, ele fez a sua estreia em julho de 57, num jogo da Copa Roca contra a Argentina, onde fez o seu primeiro gol vestindo a camisa verde e amarela. Mas ainda assim, o Brasil perdeu de 2-1. Só que um ano depois, na Copa do Mundo FIFA de 58, na Suécia, lá estava ele para disputar o título pela seleção. Mas ficou de reserva nos 2 primeiros jogos, indo jogar só no terceiro contra a União Soviética. Mas foi na partida seguinte, contra a Inglaterra, que Pelé fez o seu primeiro gol em uma Copa do Mundo. Na final, o Brasil jogaria contra a Suécia, e com 2 gols marcados por Pelé, 2 por Vavá e 1 por Zagallo, o nosso país ganhou de 5-2 do adversário, e conquistou o primeiro título mundial. E também, Pelé se tornou a pessoa mais jovem a ganhar uma Copa do Mundo, com apenas 17 anos de idade. Já na Copa seguinte, em 1962, no Chile, Pelé já era considerado o melhor jogador do mundo. E no jogo contra o México, ele foi fundamental para a vitória brasileira de 2-0. Mas na partida seguinte, contra a Tchecoslováquia, ele sofreu uma grave distensão muscular e teve que ficar de fora durante toda a Copa. E quem brilhou em seu lugar foi o jogador Garrincha, mas ainda assim, o Brasil conseguiu conquistar o segundo título mundial seguido naquele ano. Na próxima Copa, em 66, na Inglaterra, Pelé disputaria a sua terceira Copa, mas o Brasil foi eliminado ainda na fase de grupos. Só que a situação foi bem diferente na edição seguinte, de 1970, no México, onde o Brasil chegou na final e disputaria contra a temida seleção italiana. Ambos disputavam o tricampeonato. Então, com a memorável cabeçada, Pelé abriu o placar com 1-0 para o Brasil, sendo esse um de seus gols mais famosos. Só que a Itália empatou, mas quando chegou o segundo tempo, só deu Brasil. Então, o jogador Gerson fez 2-1. Depois dessa, Jairzinho fez 3-1 e, por fim, Carlos Alberto, com uma bola rolada por Pelé, fez 4-1, dando à nossa seleção o terceiro título mundial.
Em 1971, o rei do futebol decidiu se aposentar da seleção brasileira e em 74 saiu do Santos, onde jogou por 18 anos, e foi para os Estados Unidos jogar no New York Cosmos em 75, tendo conquistado o campeonato da Liga Americana em 1977, ano em que também deixou de vez o futebol, após mais de 20 anos no esporte. No total, Pelé jogou 1.366 partidas oficiais e fez 1.282 gols, ou seja, em aproximadamente 93% das partidas, ele chutava, no mínimo uma vez, a bola dentro da rede adversária. Em 1994, ele foi nomeado embaixador da Boa Vontade da Unesco, e um ano depois, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, ele foi feito o ministro do Esporte, cargo que exerceu até 1998. Sobre a sua vida pessoal, Pelé teve um total de 3 esposas e 7 filhos. A primeira delas foi Rosemary dos Reis Choube, com quem foi casado de 1966 até 1980. E com ela, ele teve 3 filhos. Kelly Cristina do Nascimento, Jennifer Nascimento e Edson Choube do Nascimento, conhecido como Edinho, que é ex-jogador de futebol e atualmente treinador. Em 1994, ele se casou com a Síria Nascimento, com quem ficou junto até 2008, e teve um casal de gêmeos, um menino chamado Joshua Nascimento e uma menina chamada Celeste Nascimento. Em 2016, ele se casou com sua terceira e última esposa, a empresária Márcia Aoki, com quem ficou junto até o ano de 2022, pois Pelé acabou falecendo. Além desses 5 filhos que Pelé teve enquanto era casado, ele teve outras 2 fora do casamento. A primeira delas, nascida em 1964, foi Sandra Regina Nascimento, mas ela morreu em 2006 por conta de um câncer. Depois dela veio Flávia Kurtz, nascida em 1969. As 2 são filhas de mulheres diferentes que não eram casadas com Pelé. Porém, ambas só tiveram a paternidade reconhecida pelo jogador através dos tribunais. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? No nosso próximo sábado, às 18 horas, teremos um vídeo muito interessante sobre um país bem estranho. Você não pode perder de jeito nenhum. Lembre-se de seguir o nosso Instagram, @canalquer_saber. Lá você encontra curiosidades muito interessantes. Então é isso, gente. Deus te abençoe. Feliz Ano Novo e tchau!